Se você me conhecesse anos atrás, talvez não acreditasse onde eu cheguei. Antes de eu ser mentor, escritor, treinador, eu era só mais um tentando sobreviver. Aos 25 anos, eu trabalhava na periferia do Rio, parada de Lucas, e vivia reclamando da vida. Era um mero estagiário, tentando ali ganhar o meu pão de cada dia. Saía dali pegando uma condução cheia até chegar na faculdade. Fiz isso durante 7 anos. Na verdade, uma faculdade que deveria levar 5. Eu fiquei 2 adicionais por falta realmente de dedicação, disciplina, de maneiro. Tudo isso era a típica representação do Bruno Rosa, quem eu era naquela época. Para eu poder complementar a minha renda, eu tinha essa certa necessidade, a família estava aumentando, meu primeiro filho estava chegando. Eu dava aula, por exemplo, de AutoCAD, um software voltado para engenharia, tinha grandes sonhos, pouco resultado e uma boca muito grande que falava muito mais do que fazia. E essa era a minha vida. Muitas promessas, esperanças, expectativas, nada de muito concreto. Na época eu começava a estruturar a minha família, muitas palavras e poucas atitudes. Eu tinha uma lista engraçada que eu botava justificativa nos meus fracassos. Então eu colocava nessa lista lá coisas que me deixariam de certa forma mais confortável em reconhecer que o problema não era meu. Colocava coisas lá como, por exemplo, o governo, o mercado de trabalho, os parentes negativos, os amigos que eram muito críticos, pessoas, colegas de trabalho, tudo que eu entendia que me puxava para trás, eu acrescentava nessa lista. Até que um dia eu conversando com um chefe bastante sábio, e aí perguntou: Bruninho, como é que você até hoje nunca não chegou ainda a deslanchar, alcançar ali seus anseios e desejos com tanta vitalidade, conhecimento, determinação? Explica isso. E aí eu falei, não, tem uma resposta muito clara para tudo isso. Eu peguei a minha lista e aí eu fui item por item e ele com muita paciência foi ouvindo, olha, o governo, o mercado, a economia, os colegas, família. E aí no final ele olhou para a minha lista e falou, Bruninho, tem um problema aqui, você não está nela. E aquilo meio que caiu como um raio. E de fato eu percebi que o problema não estava nas coisas ao meu redor, mas sim dentro de mim. Se a gente for ler o resultado da história ao longo de 6.500 anos, que é o tempo que a gente tem registrado dela, eu poderia resumir numa simples frase: dificuldade misturadas com oportunidade. Uma hora o país está em crise, outra hora está em plena expansão. Uma hora faz frio, outra hora faz calor. Um dia chove, no outro faz sol. E é um mix dessas situações aleatórias que compõem, na verdade, tudo à nossa volta. O ponto é que, independente dessas circunstâncias, pessoas se destacaram, mostraram para o que veio, ao passo que outras ficaram no anonimato, não trouxeram nada ali de agregado como valor. E como que a mesma circunstância para pessoas diferentes pode afetar tanto o resultado? E, na verdade, a justificativa é que não são as circunstâncias, mas a própria pessoa. Eu, com aquela minha ideia ainda crua sobre assumir a responsabilidade, entender que, na verdade, eu sou o principal envolvido e interessado a mudar o meu cenário e não as coisas à minha volta, comecei a buscar respostas. Uma coisa é certa, quando você procura, chances são bem grandes de você encontrar. Eu comecei a ler, mesmo não tendo o costume nem o hábito. Sabe aquela coisa de você detestar abrir um livro, já ficar com preguiça, começar a ler na primeira página já te dá sono? Então, essa era a minha realidade. Mas eu comecei a insistir naquilo. E como muitos sabem, a gente só não consegue aquilo que a gente não tem interesse, que a gente não insiste. E aí, por acaso, um livro desse, na época foi o livro As Leis do Sucesso, de Napoleon Hill, que eu sei que para muitas pessoas é mais um livro com um monte de coisa que todo mundo já está cansado de ouvir, mas aquilo deu um estalo para mim, abriu meus olhos, fez eu entender que eu poderia ir mais além. E aquele livro me puxou um segundo livro. E aquele segundo livro me fez eu querer fazer algumas mudanças, trocar algumas atitudes que eu tinha como hábito, por exemplo, alimentar, academia e até mesmo no trabalho. E eu percebi que, na verdade, tudo dependia de mim e não das pessoas à minha volta. Uma coisa curiosa que a vida me ensinou é que sucesso
ele não está reservado para pessoas que desejam, nem para pessoas que esperam. Ele está reservado para pessoas que procuram, que merecem. Então não adianta a gente achar que algum dia as coisas vão mudar se a gente nunca tomar de fato uma atitude. E a principal mudança que na verdade eu provoquei na minha vida foi eu assumir responsabilidade e buscar a mudança. Uma coisa é fato, se eu continuar fazendo o que eu faço hoje, daqui a 5 anos eu sei onde eu vou estar, onde eu estou hoje. Nada vai mudar se eu não mudar primeiro. E a gente tem uma falsa ilusão de que se acontecer alguma coisa, se aquilo de fato se concretizar, o que é para mim está guardado, nada disso vai trazer algum resultado significativo na nossa vida. Eu já dei alguns exemplos, mas esse é um bem clássico. Muito fácil de entender. Digamos que amanhã entrou um novo ministro da Fazenda e ele conseguiu reduzir a inflação de 5% para 2%. Que diferença significativa na sua vida isso vai fazer de imediato? Reflita por um instante e você vai perceber que vai ser nenhuma ou quase nenhuma. Você não vai ficar mais rico por conta disso, você não vai passar a desfrutar melhor das circunstâncias, da vida, você não vai ter mais conhecimento por conta disso. Isso talvez afete uma fração ínfima dos seus resultados financeiros, ao ponto que se de repente você começasse a estudar finanças, investimento, ou mudar a sua filosofia financeira, por exemplo, teria um resultado muito mais efetivo do que talvez esperar que a inflação, por exemplo, mude. Então, ao invés de imaginar que as coisas vão alterar, vamos pensar que a gente tem o poder de fazer mudança. E na verdade foi isso que eu comecei a fazer. Minha primeira área de atuação e de dedicação voltada para desenvolvimento pessoal, que foi o que eu comecei a entender ser essencial, foi produtividade, gestão do tempo. Eu percebi que o nosso ativo mais valioso é de fato o tempo. E se a gente não usa da maneira mais adequada possível, a gente está desperdiçando e é o único que a gente não consegue recuperar. Dinheiro, 1 milhão de formas para a gente conseguir acumular. Tempo, zero. O que já passou, já foi. Você pode melhorar daqui para frente, mas você nunca vai recuperar o que foi já despendido em tempo. Então, pensando dessa forma, eu comecei a criar métodos, rotinas, sistemas que fizessem com que eu performasse de forma mais rápida. Essa foi a minha primeira grande sacada. E aí, lógico, uma coisa natural, você começa a chamar a atenção pela maneira com que você processa trabalho. E aí nisso, pessoas à minha volta começaram a me perguntar, pedir conselhos, querer entender o que eu fazia por trás ali nos bastidores para executar talvez mais do que eles geralmente faziam, pelo menos a média. E aos poucos, essa minha cadeira de mentoria, de ensinamento, de compartilhar conhecimento, ela foi nascendo. Mas uma coisa curiosa é que o que mais me ajudou a me desenvolver foi o fato de eu compartilhar. Se hoje você tem um grande conhecimento e você quer garantir que ele não seja perdido, minha recomendação, chame uma pessoa que possa talvez se interessar e explique a ela o que fazer, como fazer. Deixa ela colocar perguntas, explorar aquilo. Quanto mais você compartilha, isso é uma coisa curiosa, mais você se desenvolve. É diferente, por exemplo, se você tiver um copo com água, você compartilha com alguém, aquela água diminui, não é isso? Quando se trata de sabedoria e conhecimento, ela tem um efeito totalmente atípico que desafia as leis da física. Quanto mais conhecimento você compartilha, mais você absorve, porque você está parafraseando, você está reforçando aquilo dentro da sua cabeça e garantindo que outras formas possam ser utilizadas não apenas para você, mas por outras pessoas, e aquilo cria possibilidades infinitas de adquirir mais coisas que vão se conectar e no final te deixar cada vez mais pronto, independente da área em que você esteja hoje envolvido. Uma coisa fundamental disso tudo é você ter interesse por aprendizado. E nunca tome nenhum tipo de conhecimento como sendo aquele soberano, a única forma. Se você ler, por exemplo, um livro que diga faça A e você viverá por muitos anos. Você lê um segundo livro e diz faça A e você morrerá rápido. Qual dos dois você deve seguir? Minha recomendação é
Leia um terceiro, um quarto, um quinto livro e tome as suas próprias conclusões. Não seja seguidor de ninguém, seja sempre um estudante. Garanta que as suas ações sejam sempre produto das suas próprias conclusões. É isso, na verdade, que nos difere dos demais animais. Nós não precisamos agir por estímulos, por impulso, instinto. Nós podemos raciocinar em cima de alguma coisa e seguir por um caminho totalmente novo, que não precisa ser exatamente daquelas pessoas. Então, por mais que eu tenha compartilhado todo esse conhecimento, eu sempre deixei claro que, seja para produtividade, inteligência emocional, persuasão, tomada de decisão, negociação, enfim, as áreas onde eu compartilho voltadas para habilidades comportamentais, soft skills, todas são adaptáveis e há várias formas de você chegar no mesmo resultado. Eu conheço uma que foi providencial para mim, fez sentido não apenas para minha comunidade, mas para milhares de pessoas as quais eu compartilhava, mas não significa que deverá ser assim para todos. Então, se você alguma vez ouviu algo que fez sentido, aí eu vou simplesmente seguir, minha recomendação é experimente, faça algumas experiências, entendendo se aquilo dali tem ou não aderência com o que você acredita, e eu sempre digo, respeito seja lá a opinião ou a continuidade da pessoa que está ali fazendo as suas adaptações. Esse é o grande objetivo. Não é simplesmente receber e seguir, mas receber, melhorar, aperfeiçoar, eliminar aquilo que não fizer sentido, acrescentar coisas ali que possam estar faltando, e aí sim, seguir por um caminho que faça sentido para você. E é curioso quando eu hoje olho para trás e vejo a trajetória que você acaba passando e não se dá conta, e que não foi algo, digamos, planejado exatamente da maneira que aconteceu, mas que ele foi se desenrolando por pequenos passos. Morei em 7 países, falo 5 idiomas, tenho uma estrutura familiar equilibrada, social, tenho uma vida profissional pessoal que eu considero muito bem administrada. E uma coisa que me chama a atenção é que eu não coloquei nada disso grandioso como projeto de vida. Simplesmente eu fui criando rotinas, pequenos sistemas que me garantisse progredir toda vez um pouco mais, cada vez um passo para frente. E uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, eu nunca vou me esquecer. Uma vez eu estava mentorando uma pessoa da Sérvia e essa pessoa, na verdade, era uma mulher, uma menina, ela tinha uma certa dificuldade ali, porque ela queria iniciar um negócio, estava com muitos receios, se devia ou não investir naquele empreendimento, já tinha feito vários projetos, estudos em cima daquilo, mas ainda assim não conseguia sair do lugar. E aí ela falava, mas e se eu seguir ali, eu não tenho muita visibilidade, como é que eu posso de repente deixar o que eu estou fazendo hoje para poder me direcionar para esse negócio? E é lógico, existe toda uma estrutura para você poder fazer essa migração de uma posição de empregado para dono de negócio. É um tema específico e tem outros vídeos no meu canal, em outros locais que eu já falo sobre isso. Mas no resumo, ela estava com receio de que mesmo assim ela não conseguisse enxergar lá na frente. E aí eu dei um exemplo que meio que fez como um estalo ela entender o que ela precisava fazer. Eu disse, imagina que você está no meio de uma neblina e você só enxerga 10 metros à sua frente e você deseja avançar 100 metros. O que você faz? E ela ficou um pouco paralisada, sem saber o que responder. E a resposta é, de certa forma, simples. Anda 10 metros. Andou 10 metros, você vai ter condição de enxergar mais 10 metros. Anda mais 10. E você continua fazendo isso e uma hora você vai chegar nos 100 e vai passar dele. Mas se você ficar parado, imaginando o que será que tem daqui a 100 metros e aquilo não fizer com que você saia do lugar, infelizmente, você já sabe qual que vai ser o seu futuro. Ficar ali paralisado, só imaginando vários planos, coisas essenciais talvez para a sua vida como objetivo, mas nada de concreto. E uma coisa que eu falo sempre é que eu não sou movido por palco, eu sou movido por propósito. Se alguém me procura pedindo ajuda, e se eu puder contribuir com alguma coisa, dando alguns insights,
talvez uma ideia de valor, eu vou fazer isso. Mas o meu objetivo não é transformar aquela pessoa e fazer com que ela se desenvolva 100%. Meu objetivo é que ela saia pelo menos 1% ali melhor, mas também com um guia de como ela continua desenvolvendo aquilo de forma progressiva, talvez 1% a cada dia, sem ela ficar numa dependência ou esperando que existem soluções milagrosas para isso. Desenvolvimento pessoal, para mim, é a chave. E, na verdade, uma coisa que eu falo, uma lição, na verdade, que eu adotei há muitos anos, que vem, inclusive, de um ícone, uma grande referência para mim ali da década de 80, 90, Jim Rohn. Ele foi um palestrante que rodou o mundo inteiro, encantando milhões de pessoas. E ele tinha uma sabedoria fantástica, uma filosofia de vida que eu adotei muito do que ele colocou. Mas uma das coisas que eu nunca vou me esquecer, e se eu tiver que recomendar alguém como lição, é a seguinte: aprenda a dar mais duro em você do que você dá no trabalho. E a explicação é simples. Dar mais duro no trabalho faz com que você ganhe a vida, o que é nobre. Dar mais duro em você faz você ganhar fortunas, o que é muito melhor. E não apenas no âmbito financeiro, mas eu digo no seu estilo de vida, nas suas perspectivas. Sucesso não é algo que se persegue. Sucesso é algo que se atrai se tornando uma pessoa atraente. Então, da próxima vez que você estiver em busca de coisas fantásticas, foque em você. Dê mais duro em você, desenvolvimento pessoal, e isso vai naturalmente atrair as coisas que você precisa, que você almeja, simplesmente se tornando alguém melhor. Você não precisa se preocupar. O sucesso uma hora vai bater na sua porta e a pergunta é se você vai estar pronto ou não para recebê-lo. Uma das maneiras que eu fiz para poder compartilhar essa minha bagagem aí de algumas décadas de conhecimento acumulado foi criando uma imersão presencial específica com o Evolua 360. Se talvez isso possa te interessar, pesquisa sobre ele, talvez o link esteja na descrição desse vídeo, mas o evento ele é voltado não para aqueles que querem simplesmente sair dali motivados ou empolgados, não é um evento motivacional. É para quem que já se cansou de quebrar aquelas promessas para si mesmo e decidiu de fato evoluir e usar isso como um guia. Não seguir o que as pessoas falam, mas se desenvolver, estudar e fazer uma reflexão própria, buscando sempre o seu autodesenvolvimento. Para mim, esse é o melhor caminho. Talvez essa seja a sua hora. O fato é, se você continuar fazendo o que você está fazendo hoje, daqui a 5 anos, certamente você vai chegar lá, mas você sabe aonde. Se você quer mudar isso, a hora pode ser essa. A decisão está com você.